Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. É a paz do nosso Deus, aquela paz que excede todo o entendimento, né? É uma paz que o mundo não pode dar. E nesse momento que a gente está passando essa luta, essa dificuldade, gera uma saudade dentro de nós, né? Aquela vontade de estar junto lá na igreja, mas esse tempo vai chegar. Mas a gente fica na nossa casa aqui, eu na minha, você na sua, e em comunhão com Deus, né? Buscando esse Deus da maneira que a gente pode, da maneira que a gente dá conta e do jeito que Ele quer ser buscado, né? E nós vamos falar essa noite sobre santidade, né? E é um momento muito propício para a gente ter santidade. Essa palavra santidade, ela quer dizer separado para a obra, né? Você tem que separar-se para Deus, você tem que separar do mundo, você tem que se afastar do mundo, você tem que entrar numa vida de santidade. O grande avivalista João Wesley, ele tem uma frase interessante que ele diz que a conversão tira o homem do mundo e a santificação tira o mundo do homem, ou seja, a santidade tira o mundo, tira as coisas que você costumava fazer, tira aqueles pensamentos ruins e verdadeiramente tira o homem do mundo, coloca o homem na presença de Deus, né? E em Hebreus 12, 14, vai falar sobre santidade. Vamos abrir a nossa Bíblia, Hebreus 12, versículo 14. É um texto bem conhecido, né? Nós já sabemos ele bem de cor mesmo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação, ela é uma continuação natural da salvação. Porque se você não se santificar, você não vai ver a Deus. E nós só vamos ver o Senhor lá na glória. Mas para chegarmos lá, temos que ter uma vida de santidade. De quinta-feira para cá, eu comecei com a minha esposa, eu havia falado na quinta-feira passada que nós íamos começar uma campanha lá no monte. Lá em Samambaia nós começamos. Quinta fomos à noite, sexta à noite, sábado fomos à tarde e hoje fomos no período antes do almoço, né? Porque sábado e domingo a gente está em casa, fica mais fácil. E na semana a gente vai à noite. E temos saído direto do trabalho, já vamos direto para Samambaia. A gente volta e lá direto para casa. E é uma coisa interessante, a gente, quando vai chegando ali naquele monte, ver todas aquelas pessoas ali reunidas, cada um com um propósito, algum colocando alguma coisa na presença de Deus, buscando algo para si. Muitos líderes de igreja, dá para perceber, buscando para suas igrejas. E olhando ali, eu dando aquelas voltas no monte, e é um momento de você se separar para Deus, santificar, um momento de você conversar com Deus. E Deus fala com você. Eu não estou falando que vem uma voz audível ali para falar aqui, para você escutar, de onde está vindo essa voz. Não é isso, e se Deus quiser, Ele faz isso também. Usa ali alguém que você nunca viu naquele local, como já aconteceu comigo uma vez. Eu estava ali, juntamente com a igreja, e chegou uma pessoa que eu nunca vi e falou exatamente aquilo que estava passando comigo, aquilo que estava acontecendo com o meu ministério, com a igreja naquele momento, e aquilo ali foi de grande valia para mim. Eu senti como Deus usando uma pessoa para falar comigo, né? E os outros que estavam ali também sentiram a mesma coisa. Mas é um momento de termos santidade, é um momento de nos separarmos para a obra de Deus, né? Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra de Deus vai dizer que sede santo, como eu também sou santo. Então, é vontade de Deus, a santidade está no querer de Deus para a nossa vida. Deus quer que sejamos santos, Deus quer que tenhamos uma vida de santidade, porque Ele quer nos acolher naquele dia, Ele quer nos receber, Ele preparou a morada lá para nós, Ele quer nos ver naquele dia ali ao seu lado. Ele quer olhar para nós e observa o bom e fiel, eis aqui, combateu o bom combate, terminou a carreira, foi ali, resistiu, passou por todas as provações, passou por tentações da parte do maligno, viu coisas terríveis ali, mas persistiu até o fim. Por quê? Porque havia santidade. Porque sem essa santidade a gente não vai conseguir, não. Sem esse período de separação para Deus, né? Um texto que eu acho muito bacana está ali em Filipenses, no capítulo 3. Eu vou ler
esse texto, capítulo 3 de Filipenses, versículo 12 ao 16, para a gente ver algumas maneiras de como se santificar na presença de Deus, de como ser santo, de como se separar para alcançar o mover e o poder de Deus. O que fazer para se santificar? Filipenses 3, de 12 a 16, tem ali muitas orientações, ali tem alguns passos que devemos, algumas atitudes que devemos ter para chegar nessa santidade, para buscar essa santidade, para ser santo, para se santificar na presença de Deus. Vamos ler o texto. Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que ele fala aqui no versículo 12, o apóstolo Paulo era muito inteligente, um homem de muita sabedoria, um homem que teve um encontro verdadeiro com o próprio Deus. O que ele recebeu, ele fala que ele recebeu do próprio Deus, não foi de homem algum. Então aquilo que ele recebeu, ele também entrega, aquilo que ele aprendeu, ele passa para frente. E no versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Primeiro passo, se você tem uma vida de santidade, se você leva essa vida de santidade, você não é mais santo do que o seu irmão, você não deve menosprezar aquele que não tem conseguido uma vida de santidade. Você tem que instruir, porque ainda não chegamos à perfeição. Perfeito só o Senhor Jesus. Então, buscar essa santidade é caminhar no sentido da perfeição, mas não é ser perfeito. Então, aquele que ainda tem dificuldade, você ajude, cuida dele, presta teu ombro amigo, tua sabedoria e usa de santidade para poder ajudar. E o versículo 13 ele fala das coisas que para trás ficaram. Às vezes a gente fica apegado em perdas materiais, perdas sentimentais. Eu tinha, agora não tenho mais. Eu fui, eu não sou mais. Eu era, eu conquistei aquilo, agora eu perdi isso, aquilo outro. E a gente fica atrelado naquelas coisas do passado e não se esquece do que ficou para trás. Para trás já era. Temos que caminhar para frente, buscar novidade de vida, buscar a presença de Deus, levar uma vida verdadeira de santidade, esquecer essas coisas. E nós, para ser humanos normais, nós passamos por isso mesmo, é difícil a gente se libertar dessas coisas. Eu já passei por muita situação que fiquei atrelado à coisa do passado, fiquei atrelado ao que eu tinha e perdi, o que eu representava e não represento mais, o que eu fazia, deixei de fazer, os prejuízos que eu tive, os momentos de abundância que teve na minha vida, depois de escassez. O próprio apóstolo Paulo ele fala lá, aprendi a viver tanto na fartura como na escassez. Ou seja, ele sabia viver. E para viver a gente tem que primeiramente sobreviver. Sobreviver é o que a gente tem. Sobreviver é o que está ao nosso redor, o que tem nas nossas mãos, é o que está ali naquele presente. Passado já passou. E o futuro só a Deus pertence. Só Ele sabe o que vai ocorrer conosco daqui a uns segundos. Só Ele tem esse poder. E o verso 14, prosseguir para o alvo. Qual é esse alvo? Cristo Jesus. Não foi o que nós lemos lá sobre a santidade? Então é prosseguir para o alvo é Cristo. Sem a santidade, homem nenhum verá o Senhor. Então nós temos que prosseguir com essa determinação para esse alvo que é Cristo Jesus. E no verso 16 ele fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso aqui é difícil, viu?
porque a gente fica preocupado muito com o que pode vir à frente. A gente faz projeto, a gente abre um negócio, a gente entra num novo emprego, a gente entra numa nova empreitada, e tudo que a gente vai fazer já planejando o daqui a pouco, planejando o que vai fazer. Olha, eu ganho tanto, eu vou passar a ganhar tanto agora, e agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu salário, olha, eu vou estudar quando eu me formar, terminar a faculdade, eu vou criar aí uma empresa, eu vou arrumar um emprego bom, e o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, um apartamento, eu vou fazer isso, eu vou casar, eu vou fazer aquilo outro. E a gente enche de sonho, de projeto, né? E esquece, né? Todavia andamos de acordo com o que já alcançamos, né? Ou seja, o que nós alcançamos até agora? A paz em nosso Deus, a paz de Cristo, a paz que eu falei no início, que ela excede todo o entendimento. Nós alcançamos a santidade no nosso Deus, no Senhor Jesus. Essa santidade nós não podemos jamais deixar ela esquecida. Essa santidade você tem que buscar ela. Como? Andando em santidade, andando em comunhão com o Senhor, amando uns aos outros, buscando a face, buscando a presença de Deus, esquecendo das coisas que para trás ficaram, não praticar as mesmas coisas que praticávamos antes. Aquilo tudo ficou para trás, aquilo tudo ficou no mar do esquecimento. O nosso Deus nos fez novas criaturas e tudo se fará novo na nossa vida. Basta a gente crer e andar nesse caminho. E é um caminho estreito e também uma porta estreita que tem lá no final dessa estrada, mas feliz aquele que acerta por esse caminho e entra por essa porta. Que expressão maravilhosa que Deus nos dá, né? É como ele está dizendo, se você está perdido, feliz é aquele que acerta o caminho e pode entrar por essa porta estreita. E realmente a gente estava perdido nos nossos delitos e pecados, perdido numa vida de ilusão, como o João Wesley falou, sem nenhuma perspectiva. Aí veio o Senhor Jesus e nos tirou do mundo, através da conversão. Opa, eu creio que Deus existe, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero uma mudança de vida. Aí sim, a gente dá o primeiro passo, é aquele fato da conversão, tirar o homem do mundo. Opa, sair lá do mundo, você pode sair do mundo entrando para a presença de Deus, se convertendo aos seus caminhos. Mas aí vem a questão que muitas coisas ainda ficam dentro da gente, muitas maneira de falar, maneira de agir nos seus negócios, né, no seu dia a dia, um ciclo de amizade, aquilo que você fala, o determinado tipo de coisa que você praticava lá no mundo. Às vezes você não consegue se libertar daquilo ali. Tem muitas pessoas que vão para Cristo e se libertam das drogas, mas eles não podem nem chegar perto de quem está drogado, não pode cheirar ali, chegar perto de uma droga, de uma bebida alcoólica e tudo. Então, tem que buscar essa libertação por completo, tem que ser liberto por completo. É onde entra a parte que a santidade vai tirar o mundo de dentro do homem. Essa santidade é o quê? É nos aproximarmos de Deus, é andar e sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, sermos o seu discípulo mesmo, sermos ali instrumento na mão de Deus, deixar Ele agir na nossa vida, deixar Ele trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso coração. E não é fácil. Não é fácil porque vem os momentos difíceis, vem ali as lutas, vem as pelejas. É como aquele texto lá em Mateus, que o Senhor fala de dois homens, um que construiu uma casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. As duas pessoas construíram casas, só que um sobre a rocha e o outro sobre a areia. A grande diferença é que aquele que construiu sobre a rocha, quando vier a chuva, a tempestade, aquela casa não foi abalada, ela não caiu. E aquele que construiu sobre a areia, aquela casa não resistiu à tempestade. É muito interessante isso, porque não estava fundamentada na palavra de Deus. Então aquele que aceita Cristo, aquele que busca a santificação, aquele que busca ser separado para Cristo, ele tem que se fundamentar na palavra de Deus. Ele tem que ser alicerçado pela palavra de Deus. Essa palavra tem que ser a base da sua vida. Essa palavra tem que ser a consistência da sua vida, essa palavra tem que ser a sua vida total, e essa palavra tem que ser determinante dentro da sua vida, tem que ser uma só. A palavra de Deus, ela é pura, ela é puríssima, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. A palavra de Deus não tem
aquela questão do jeitinho, não tem como você contornar essa palavra, adequar essa palavra para você. Não, a palavra ela é pura, a palavra ela é uma só, a palavra ela é intransponível, a palavra ela é sim, sim, não, não. Essa palavra ela não pode ser mudada no nosso coração. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja santo, que todo homem se santifique. A vontade de Deus é que nenhum deles se perca. O nosso Deus fala, Jesus falou ali que todos quanto o Pai lançou até ele, todos quanto o Pai enviou até ele, de modo algum ele lançaria fora. Ele acolheu a todos que o Senhor mandou para ele. Ele acolheu a todos, ele recebeu a todos, ele ensinou a todos, ele andou com aqueles, ele tratou, ele cuidou. E esse Deus, ele é o mesmo. Ele é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente na nossa vida. Ele está te recebendo, ele está me recebendo, ele está cuidando de você, ele está cuidando de mim. Basta nós termos uma vida de santidade, basta nós buscarmos essa santidade com o Senhor. E buscar a santidade é estar orando e vigiando. Mateus 24:41 fala sobre orar e vigiar. Depois você pode ler um pouco desses textos aí. Está cheio do Espírito Santo. Gálatas 5:17 manda nos enchermos do Espírito Santo. E Tessalonicenses 5:22-23 fala para fugirmos da aparência do mal. Isso é maneira de santificar. Isso tudo é buscar uma vida de santidade. Andar em santidade está lá em 2 Coríntios 6:14-18. Leia depois essas referências que eu estou passando para você entender e saber que nesse momento nós precisamos ter mais santidade. Nesse momento nós precisamos buscar essa santidade com Deus, buscar essa separação do mundo e de Deus. Deus, ele está aqui para nos moldar. Deus, ele está aqui para que nós sejamos a luz e o sal dessa terra, desse mundo. E nós temos que ser diferente. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que suportar em amor uns aos outros. Nós temos que aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que andar em santidade com o Senhor. Nós temos que buscar essa santidade. Nós temos que perseguir essa comunhão com Cristo. E como hoje é domingo, também nós temos a nossa ceia. E aqui está preparado o pão, é o pão sírio, aqui o suco de uva, representando o sangue de Cristo. E a gente tem feito isso todos os domingos na nossa igreja. A Igreja de Cristo tem como característica a ceia aos domingos. E nós vamos falar sobre essa ceia, está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versos 23-28, que o apóstolo Paulo fala: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo teu corpo, que foi ali crucificado na cruz do Calvário, Senhor, pelo meu pecado, Pai, para que eu pudesse ter vida e vida e abundância, para que eu pudesse ter uma vida de santificação contigo, para que eu pudesse ter comunhão contigo, para que eu pudesse, nesse momento, estar aqui contigo, participando do teu corpo. Comamos do pão, em nome de Jesus. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por isso, todas as vezes que comerdes do meu pão e beberdes do cálice, anunciais a morte até que ele venha. Até que o Senhor venha, bebamos do cálice. Pai, muito obrigado, Senhor. Nos mantenha, Pai querido, Pai amado, ali dentro do teu aprisco. Faça com que o mal não nos alcance, Senhor, e que nós possamos nos manter numa vida de santidade contigo, uma busca incessante pela tua face, pela tua presença. Que o teu amor, a tua misericórdia, a consolação do teu Espírito Santo
esteja com toda a tua igreja, esteja aí na tua casa, como está aqui na minha casa, para todos sempre. Amém.